Milionário em lágrimas depois de receber pão de garoto de rua traidor. O que faz muda tudo. Ricardo sempre foi um homem de sucesso. Sua mansão imponente, coberta por um jardim exuberante, exibia o quão longe ele tinha chegado. Mas por trás das paredes douradas havia um vazio. As noites eram longas e a solidão ecoava pelos corredores. Ele se sentia um prisioneiro de sua própria riqueza. Era um milionário cercado por luxo, mas a verdadeira riqueza, o amor e a família, lhe escapavam como água entre os dedos. Naquela manhã, enquanto o sol se erguia timidamente no céu azul, algo inusitado aconteceu. Ricardo estava na varanda, observando o mundo passar. De repente, um barulho o fez olhar para baixo. Um garoto, nem mais do que 12 anos, vestindo roupas puídas e com o rosto sujo, se aproximou da cerca. Ele segurava um pedaço de pão. Os olhos do garoto brilhavam com uma pureza que fez o coração de Ricardo apertar. Senhor, quer um pouco? É só um pouco de pão, mas é fresco, disse Kaique, o jovem menino. Naquele instante, algo brotou dentro de Ricardo, uma onda de sensações que ele não sentia há anos. As lágrimas escorrem pelas suas bochechas, como se tudo o que ele havia guardado dentro estivesse finalmente encontrando uma saída. A imagem de Aline, a mulher que ele amou e perdeu para o câncer, invadiu seus pensamentos. Kaique, o nome ecoou, trazendo memórias de um amor escondido. Um amor que resultou em um filho que ele nunca conheceu, um filho que estava ali na sua frente oferecendo-lhe pão. Ele não sabia, mas aqueles olhos expressivos, aquele sorriso tímido, eram o reflexo de seu próprio ser. Era seu filho. Ele correu até o garoto e, em um momento de desespero e esperança, começou a explicar. Mas Kaique desapareceu como um fantasma. Ele sentiu um frio na barriga. Ricardo fechou os olhos, tentando afastar as lembranças que o atormentavam. Aline, com seu sorriso doce, havia falecido, deixando um buraco que nunca. Júlio, o irmão irresponsável de Aline, foi se insinuar na vida do garoto, com intenções sombrias. Ele queria Kaique. Ricardo soube que precisava lutar. Um embate jurídico se formou, e cada dia parecia uma batalha perdida. Mas, enquanto as provas eram reunidas, algo surpreendente começou a acontecer. Um vínculo se formava entre pai e filho. Mesmo que de longe, um telefonema ameaçador de Júlio o fez perceber que a proteção de Kaique era agora a prioridade. Um dia, em meio ao calor da luta legal, enquanto Ricardo discutia com seu advogado, uma notícia alarmante chegou. Tentaram sequestrar Kaique. Um desespero avassalador tomou conta de Ricardo. Ele não podia deixar que o garoto, seu filho, caísse nas mãos erradas. Mas o que mais estava por vir? Uma carta de Aline, guardada a 7 chaves, poderia mudar tudo. O que havia nas entrelinhas, nas palavras que nunca foram ditas. A vida de Ricardo se transformou em um emaranhado de emoções. E agora, sua jornada mais profunda estava apenas começando. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Com a mente tumultuada pela imagem de Kaique e o desespero pulsando em seu peito, Ricardo se viu em um labirinto de emoções. A certeza de que o garoto era seu filho o consumia. Era um número desconhecido. Hesitante, atendeu, e a voz que surgiu do outro lado o fez estremecer. Ricardo, você precisa saber a verdade sobre Aline. O coração de Ricardo disparou. Quem era aquilo? Um parente? Um amigo? Ela não era quem você pensa que era. Você e seu filho estão em perigo. Com a respiração acelerada, Ricardo pediu que a pessoa se identificasse, mas a ligação caiu. Ele se sentiu sufocado. Segredos, verdades ocultas. O que mais ele não sabia? Parecia que toda a sua vida estava prestes a desmoronar. E Kaique, o garoto, estava no centro de tudo. Nas semanas seguintes, a pressão aumentou. Júlio continuava a ameaçar, insinuando que poderia levar o garoto embora, enquanto a figura misteriosa que o contatou parecia ter desaparecido como uma sombra. Certa noite, em uma reunião com o advogado, Ricardo decidiu que precisava descobrir a verdade sobre Aline. Os documentos que ele guardava com tanto carinho agora pareciam esconder segredos obscuros. Entre eles, uma letra que ele reconheceu imediatamente. Uma carta de Aline, guardada sob uma pilha de papéis. Com mãos trêmulas, ele a abriu. As palavras dançavam diante de seus olhos, e ele mal podia acreditar no que lia. Aline revelava um passado que ele desconhecia. Antes de se conhecerem, ela havia se envolvido em um escândalo que havia deixado marcada. O pai de Aline sabia que ela carregava um segredo que poderia destruir a vida deles. Ricardo sentiu o chão desmoronando. Como ela poderia esconder algo assim? Aquela carta dizia que o garoto, na verdade, não era filho de Ricardo, mas de um outro homem. Um homem que Aline nunca havia revelado. O coração de Ricardo afundou. Não era apenas a perda do amor que o feriu. Era a possibilidade de perder também seu filho. Do lado de fora, a noite estava quieta, mas dentro dele, tudo estava em chamas. Antes que pudesse processar o que havia lido, um barulho vindo do jardim atraiu sua atenção. Uma figura emergiu da escuridão e Ricardo identificou Kaique. O garoto estava tremendo, os olhos esbugalhados, e por um momento, o vazio se transformou em pânico. Senhor, eles estão vindo! Júlio está atrás de mim! A desesperança na voz de Kaique fez o sangue de Ricardo ferver. O que ele faria agora? A verdade do passado estava prestes a explodir em sua vida. E aquele garoto, a quem ele amava como sangue, poderia ser arrastado para o meio desse turbilhão de segredos. Sem saber a que história estava se prendendo realmente, Ricardo sentiu uma onda de desespero. A luta estava apenas começando, e o tempo que tinham para resolver tudo estava se esgotando. Gritos cortaram a noite. A pressão aumentava e a certeza do que estava por vir o aterrorizava. Com Kaique ao seu lado e a revelação da carta pesando nos ombros, Ricardo percebeu que o futuro estava longe de ser claro. A verdade o machucava, mas o amor por Kaique era o que o mantinha em pé, mesmo em meio ao caos. E neste turbilhão, o que mais ele descobriria sobre Aline, seu passado e o vínculo que unia pai e filho? A noite estava apenas começando. Com Kaique ao seu lado
e a revelação da carta pesando nos ombros, Ricardo percebeu que o futuro estava longe de ser claro. Ele precisava decidir rápido. O pânico no olhar do garoto só aumentava. Vamos, Kaique! Precisamos nos esconder! A voz de Ricardo tremia enquanto puxava o menino, correndo para dentro da casa. O som dos passos se aproximando fazia o coração de Ricardo disparar. Ele fechou a porta e olhou pela janela. Viu Júlio cercado por 2 homens grandes, um deles com um olhar ameaçador. Aquele desgraçado vai fazer alguma coisa com o garoto. Ricardo sussurrou, tentando manter a calma. Estava claro que não havia como escapar daquela situação sem um plano. Kaique, com os olhos arregalados, perguntou: "O que vamos fazer, senhor?" E era nesse momento, enquanto Ricardo tentava pensar em uma solução, que ele notou algo ao lado do sofá. Uma caixa antiga estava escondida atrás de um livro. Ele se lembrou rapidamente de como Aline sempre guardava coisas preciosas ali. Apressado, ele se abaixou e a puxou, abrindo-a como se houvesse algo sagrado dentro. Uma foto de Aline, com um homem que ele não conhecia, e ao lado, um documento. De imediato, ele a reconheceu. Era uma certidão de nascimento. O que está acontecendo? Ricardo murmurou, seu coração gelando. Na certidão, o nome do homem da foto estava ali, e o último sobrenome que ele viu fez o chão sob seus pés parecer desmoronar. Juliano. Ele reconheceu aquele nome como sendo de alguém que a própria Aline sempre dissera que era perigoso e que ele nunca deveria se envolver. A realidade o atingiu como uma pancada. Aline não apenas era uma mulher com segredos, mas tinha laços com um homem que poderia estar ameaçando a segurança deles. Ele olhou para Kaique, lembrando-se da faixa de esperança em seu peito quando achou que o garoto poderia ser seu filho. "Calma, Kaique. Nós vamos sair dessa", ele disse. Mas a dúvida enchia seu coração. De repente, os homens começaram a bater na porta. O barulho fez Ricardo entrar em pânico. Ele não pode saber que estamos aqui. Ele olhou para Kaique, que parecia paralisado de medo. As batidas aumentavam e a voz de Júlio ecoava ameaçadora. "Deixe o menino sair, Ricardo. É seu último aviso." O jovem começou a tremer, e a cada batida na porta, Ricardo sentia que estava perdendo o controle. "Eu não vou deixar que te levem", gritou, mais para si mesmo. O que ele não esperava era a resposta que veio do outro lado. "Você tem algo que me pertence, Ricardo. A verdade virá à luz." A mente de Ricardo girou. O que ele estava escondendo? As palavras de Júlio soaram tão cheias de poder, como se ele tivesse conhecimentos que mudavam tudo. E então, como se algo tivesse se quebrado dentro dele, as lembranças começaram a avalanchear. Aline rindo, os sussurros no escuro, e aquele maldito Juliano com um olhar sugador de vidas. Estava claro que Júlio sabia mais do que deveria. O que mais ele tinha guardado? As batidas pararam de repente. O silêncio foi opressor. O que ele quer dizer com isso? Kaique sussurrou, buscando respostas. Ricardo estava sentado no chão, a caixa à sua frente, com olhos arregalados. Não era apenas a segurança do garoto que estava em jogo. Era seu próprio passado, sua própria sobrevivência. A verdade que Aline havia escondido poderia ser a chave de tudo. Mas qual era essa verdade? E o que Juliano realmente queria?
O que mais estava escondido nessa escuridão? O futuro era uma incógnita aterradora. E à medida que a tensão crescia, Ricardo teve a certeza de que descobrir aquilo poderia mudar tudo de uma vez por todas. Pular de um abismo onde a luz mal chegava. Ele sentia que estava prestes a mergulhar e que, se não tomasse uma decisão agora, poderia perder tudo o que tinha, inclusive Kayk. As sombras da noite pareciam engolir a casa. Uma tempestade de segredos estava prestes a desabar sobre eles. Com Kayk ao seu lado e a revelação da carta pesando nos ombros, Ricardo percebeu que o futuro estava longe de ser claro. Ele precisava decidir rápido. O pânico no olhar do garoto só aumentava. Vamos, Kayk, precisamos nos esconder. A voz de Ricardo tremia enquanto puxava o menino, correndo para dentro da casa. O som dos passos se aproximando fazia o coração de Ricardo disparar. Ele fechou a porta e olhou pela janela. Viu Júlio cercado por 2 homens grandes, um deles com um olhar ameaçador. Aquele desgraçado vai fazer alguma coisa com o garoto. Ricardo sussurrou, tentando manter a calma. Estava claro que não havia como escapar daquela situação sem um plano. Kayk, com os olhos arregalados, perguntou: "O que vamos fazer, senhor?" E era nesse momento, enquanto Ricardo tentava pensar em uma solução, que ele notou algo ao lado do sofá. Uma caixa antiga estava escondida atrás de um livro. Apressado, ele se abaixou e a puxou, abrindo-a como se houvesse algo sagrado dentro. O que encontrou o deixou estupefato. Uma foto de Aline com um homem que ele não conhecia e, ao lado, um documento. De imediato, ele a reconheceu. Era uma certidão de nascimento. "O que está acontecendo?" Ricardo murmurou, seu coração gelando. Na certidão, o nome do homem da foto estava ali, e o último sobrenome que ele viu fez o chão sob seus pés parecer desmoronar. Juliano. Ele reconheceu aquele nome como sendo de alguém que Aline sempre dissera que era perigoso e que ele nunca deveria se envolver. A realidade o atingiu como uma pancada. Aline não apenas era uma mulher com segredos, mas tinha laços com um homem que poderia estar ameaçando a segurança deles. Ele olhou para Kayk, lembrando-se da faixa de esperança em seu peito quando achou que o garoto poderia ser seu filho. "Calma, Kayk. Nós vamos sair dessa", ele disse, mas a dúvida enchia seu coração. De repente, os homens começaram a bater na porta. O barulho fez Ricardo entrar em pânico. "Ele não pode saber que estamos aqui." Ele olhou para Kayk, que parecia paralisado de medo. As batidas aumentavam e a voz de Júlio ecoava, ameaçadora. "Deixe o menino sair, Ricardo. É seu último aviso." O jovem começou a tremer e a cada batida na porta, Ricardo sentia que estava perdendo o controle. "Eu não vou deixar que te levem!" gritou mais para si mesmo. O que ele não esperava era a resposta que veio do outro lado. "Você tem algo que me pertence, Ricardo. A verdade virá à luz." A mente de Ricardo girou. O que ele estava escondendo? As palavras de Júlio soaram tão cheias de poder, como se ele tivesse conhecimentos que mudavam tudo. E então, como se algo tivesse se quebrado dentro dele, as lembranças começaram a avalanchear. Aline rindo, os sussurros no escuro, e aquele maldito Juliano com um olhar sugador de vidas. Estava claro que Júlio sabia mais do que deveria. O que mais ele tinha guardado? As batidas pararam de repente. O silêncio foi opressor. "O que ele quer dizer com isso?" Kayk sussurrou, buscando respostas.
Ricardo estava sentado no chão, a caixa à sua frente, com olhos arregalados. Não era apenas a segurança do garoto que estava em jogo, era seu próprio passado, sua própria sobrevivência. A verdade que Aline havia escondido poderia ser a chave de tudo. Mas qual era essa verdade? E o que Juliano realmente queria? No instante em que o silêncio se impôs, um tiro ecoou. A cena se desenrolou em câmera lenta. O coração de Ricardo parou. Ele se virou, horrorizado, quando o vidro da janela estilhaçou. Em uma fração de segundo, Kaique caiu no chão, a mão no peito, os olhos arregalados, cheios de medo e confusão. Senhor, ele murmurou, sua voz fraca como um sussurro de vento. O mundo de Ricardo desabou. O pânico tomou conta dele. Ele correu até Kaique, segurando o garoto em seus braços, seu coração despedaçado. A pressão da situação se transformou em desespero. Kaique, não! Fique comigo! Ele podia sentir o corpo do garoto tremendo, a vida escorrendo como areia entre os dedos. Eu não queria que isso acontecesse. Kaique gaguejou e as palavras foram como facadas no coração de Ricardo. Ele olhou para a janela, onde Júlio e os homens se aproximavam, e viu a sombra de Juliano. Um rosto que ele conhecia muito bem agora. O homem que havia sido apenas uma voz no passado de Aline, agora uma realidade mortal. O que mais aquela noite traria? Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras? Ricardo tinha certeza de que a verdade viria à luz, mas a um preço que não poderia pagar. E enquanto a vida de Kaique escorregava de suas mãos, ele percebeu que essa verdade poderia custar não apenas seu filho, mas também sua própria alma. O mundo de Ricardo desabou. O pânico tomou conta dele. Ele correu até Kaique, segurando o garoto em seus braços, seu coração despedaçado. Kaique! Não! Fique comigo! Ele podia sentir o corpo do garoto tremendo, a vida escorrendo como areia entre os dedos. O menino olhou para ele, os olhos cheios de terror. Senhor! Sua voz era um sussurro quase inaudível. A imagem dos homens lá fora ficou embaçada pela insegurança. Mas uma coisa o cortou como uma faca: a certeza de que eles não iriam parar. Ele ouviu o barulho dos passos no chão, ameaçadores, determinados. Kaique, precisamos nos esconder, gritou Ricardo, a adrenalina bombardeando seu corpo. Ele olhou pela casa, desesperado por um lugar seguro. Não tinha tempo. Os homens estavam cada vez mais próximos, e tudo estava se precipitando mais rápido do que ele podia imaginar. Ele puxou o garoto e juntos correram para o quarto. Fecharam a porta e seguraram com todas as forças. Mas a situação estava longe de ser segura. Um barulho surgiu do corredor. Havia vozes, risadas sarcásticas. Onde vocês estão, seu covarde? A voz de Júlio ecoou, cheia de desprezo. Ricardo olhou para Kaique, percebendo como o garoto estava apavorado. Ele queria dizer que tudo ficaria bem, mas as palavras estavam presas na garganta. Naquele momento, o telefone tocou. O som cortou o silêncio tenso, como um rugido. Ricardo hesitou, mas não tinha escolha. Pode ser uma ajuda, pensou. Com um gesto involuntário, ele pegou o celular, mas as mãos estavam trêmulas. O número na tela não era conhecido. Ele atendeu. E do outro lado, uma voz feminina o surpreendeu. Ricardo, você precisa me ouvir. Eles estão se aproximando. O que você não sabe pode custar muito mais do que você imagina. Quem é você? Ele gritou. O pânico se transformava em uma mistura de raiva e confusão.
O que você sabe sobre mim? A voz parecia calma, mas havia uma urgência nas palavras. Aline, ela não morreu como você pensa. O que você acha que é a relação entre você, seu filho e o passado dela? Está tudo conectado. As palavras a atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer? E você sabe sobre Kayk? O silêncio tomou conta por um segundo e a voz voltou, mais firme. Kayk não é só seu filho, Ricardo. Ele está em perigo. A verdade sobre Juliano e Aline vai mudar tudo. E nesse instante, uma explosão de versões do passado passou pela mente de Ricardo. Ele olhou para Kayk, que assombrado, agora tremia mais do que antes. Não era apenas questão de vida ou morte. Era questão de identidade, de tudo o que ele acreditou. O telefone cortou e um som metálico ecoou na porta. As batidas, mais rápidas agora, um sinal de desespero. Era Júlio. Eu sei que você está aí. Você não pode manter isso por muito mais tempo. O som de vidro quebrando ecoou mais uma vez. E quando Ricardo se virou, Kayk estava na frente dele. Um brilho estranho em seus olhos. Não de medo, mas de algo mais profundo. Senhor, eu sempre soube que tinha algo mais. A Aline falou antes de morrer. Juliano tá ligado a nós. Ele é? Mas a verdade nunca completou a frase. Um estrondo, e a porta voou pelos ares. Os homens entraram, olhos frios e famintos. Que bom que você decidiu abrir a porta, Ricardo, dizia Júlio, mostrando um sorriso que era quase um desafio. O caos se instalou, e a última coisa que Ricardo viu foi Kayk sendo puxado para o lado, um espelho do passado desmoronando à sua frente. Mas o espanto final veio quando Kayk olhou de volta para ele, cabeceando. Desculpa, pai, sussurrou enquanto tudo se tornava um borrão. Eu não sabia que você não era meu pai. A verdade estava prestes a ser revelada, e a conexão entre eles, algo obscuro, estava prestes a expor um segredo que mudaria tudo. O que mais estava oculto naquela teia de mentiras? O que realmente havia acontecido naquela noite fatídica? As sombras que cercavam seus corações estavam apenas começando a se mover. O mundo de Ricardo desabou. O pânico tomou conta dele. Ele correu até Kayk, segurando o garoto em seus braços. Seu coração despedaçado. Kayk, não. Fique comigo. Ele podia sentir o corpo do garoto tremendo, a vida escorrendo como areia entre os dedos. O menino olhou para ele, os olhos cheios de terror. Senhor, sua voz era um sussurro, quase inaudível. A imagem dos homens lá fora ficou embaçada pela insegurança. Mas uma coisa o cortou como uma faca: a certeza de que eles não iriam parar. Ele ouviu o barulho dos passos no chão, ameaçadores, determinados. Kayk, precisamos nos esconder, gritou Ricardo, a adrenalina bombardeando seu corpo. Ele olhou pela casa, desesperado por um lugar seguro. Não tinha tempo. Os homens estavam cada vez mais próximos, e tudo estava se precipitando mais rápido do que ele podia imaginar. Ele puxou o garoto e juntos correram para o quarto. Fecharam a porta e seguraram com todas as forças. Mas a situação estava longe de ser segura. Um barulho surgiu do corredor. Havia vozes, risadas sarcásticas. Onde vocês estão, seu covarde? A voz de Júlio ecoou, cheia de desprezo. Ricardo olhou para Kayk, percebendo como o garoto estava apavorado. Ele queria dizer que tudo ficaria bem, mas as palavras estavam presas na garganta. Naquele momento o telefone tocou. O som
cortou o silêncio tenso como um rugido. Ricardo hesitou, mas não tinha escolha. Pode ser uma ajuda, pensou. Com um gesto involuntário, ele pegou o celular, mas as mãos estavam trêmulas. O número na tela não era conhecido. Ele atendeu e do outro lado, uma voz feminina o surpreendeu. Ricardo, você precisa me ouvir. Eles estão se aproximando. O que você não sabe pode custar muito mais do que você imagina. Quem é você? Ele gritou. O pânico se transformava em raiva e confusão. O que você sabe sobre mim? A voz parecia calma, mas havia uma urgência nas palavras. Aline! Ela não morreu como você pensa. O que você acha que é a relação entre você, seu filho e o passado dela? Está tudo conectado. As palavras o atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer? O que você sabe sobre Kaique? O silêncio tomou conta por um segundo e a voz voltou, mais firme. Kaique não é só seu filho, Ricardo. Ele está em perigo. A verdade sobre Juliano e Aline vai mudar tudo. E nesse instante uma explosão de versões do passado passou pela mente de Ricardo. Ele olhou para Kaique, que, assombrado, agora tremia mais do que antes. Não era apenas questão de vida ou morte. Era questão de identidade, de tudo o que ele acreditou. O telefone cortou. E um som metálico ecoou na porta. As batidas mais rápidas agora, um sinal de desespero. Era Júlio. Eu sei que você está aí. Você não pode manter isso por muito mais tempo. O som de vidro quebrando ecoou mais uma vez. E quando Ricardo se virou, Kaique estava na frente dele, um brilho estranho em seus olhos. Não de medo, mas de algo mais profundo. Senhor, eu sempre soube que tinha algo mais. Aline falou antes de morrer. Juliano está ligado a nós. Ele é. Mas a verdade nunca completou a frase. Um estrondo e a porta voou pelos ares. Os homens entraram, olhos frios e famintos. Que bom que você decidiu abrir a porta, Ricardo, dizia Júlio, mostrando um sorriso que era quase um desafio. O caos se instalou. Então, tudo aconteceu em um instante. Uma explosão de luz iluminou a sala. Ricardo virou-se para ver uma figura se materializando do lado de fora. Era uma mulher. Seus cabelos longos e escuros cobriam parte do rosto. Mas os olhos eram inconfundíveis. Eles eram de Aline. Ela estava ali, viva, intacta, e a sombra da morte que ele carregou por tanto tempo desapareceu. Vocês tentem ouvir, gritou Aline, e a autoridade na voz dela deixou todos paralisados. As raízes disso tudo estão mais profundas do que você imagina, Ricardo. Ela olhou para Kaique, e em um ato reflexivo, o garoto colocou a mão na boca, petrificado. Kaique, A cena era insuportável. O choque em Ricardo era palpável. Aline, é você? Disse ele, não acreditando nos próprios olhos. Onde você esteve? O que está acontecendo? A pergunta pairou no ar enquanto as emoções ferviam dentro dele. Nesse momento, o olhar de Aline se tornou sombrio. Juliano não é quem você pensa que é. Ele não é apenas uma ponte para o passado. Ele é o motivo pelo qual eu não poderia ficar. Ricardo sentiu o coração acelerar. Não era apenas uma revelação. Era uma detonação. Ele é seu pai, Kaique. E você? Você é mais do que sabe. Vocês dois têm um destino de sangue que não podem ignorar. As sombras que cercavam tudo agora se tornaram um emaranhado de verdades e mentiras. A vida de Ricardo, a vida de Kaique, tudo começava a se encaixar de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Naquele instante, tudo o que ele conhecia estava prestes a ruir, e a tempestade que se aproximava trouxe consigo uma nova realidade, mais terrível e poderosa de qualquer outro segredo que ele pudesse ter descoberto.
E enquanto o passado se desdobrava diante dele, a única coisa que restou foi a dúvida. O que tudo isso significava para o futuro deles? Ele teria coragem de lidar com essa nova verdade? A noite estava apenas começando. A tempestade se aproximava e eles não tinham ideia do que ainda estava por vir. O que Aline disse ficou pairando no ar, como um eco de um passado que se recusa a permanecer enterrado. Ricardo a encarava. A confusão em seu olhar se misturava com a incredulidade. Kaique, seu mundo estava virando do avesso. Mas como assim? Ricardo finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. Aline respirou fundo, como se estivesse pesando cada palavra. Juliano não é só um homem perigoso. Ele é, na verdade, a chave para entender por que eu precisei me esconder. E você, Ricardo, sempre foi tratado como uma vítima, mas tem um papel muito maior nesse drama. O coração de Ricardo disparou. O que isso significava para tudo o que ele sabia? E para Kaique? Eu não entendo. Se ele é meu pai? Nada. Por que você nunca me contou? Ele estava prestes a gritar, mas as palavras ficaram presas. O caos estava se intensificando e Júlio, lá fora, continuava ameaçando. Mas antes que Aline pudesse responder, um vidro se estilhaçou na sala. A porta do quarto foi arrombada com um estrondo e os homens entraram com a fúria de um vendaval. Tudo ficou envolto em um grito ensurdecedor. Ninguém se mexe, Júlio gritou. A tensão estava a mil. Ricardo segurou Kaique com força, enquanto Aline se colocava na frente deles, a expressão determinada. Vocês não vão machucar meu filho e meu marido. As palavras cortaram o ar. Era a primeira vez que ela mencionava Ricardo como seu marido. Ele quase não conseguiu processar. Esse era um momento de vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. Mas tudo foi interrompido quando uma explosão de luz tomou conta do ambiente. Uma figura enorme e sombria apareceu na entrada. Era Juliano, e sua presença fez o ar congelar. Saia da frente, Aline! Você não sabe com quem está lidando. A ameaça era palpável e a raiva em seus olhos era facilmente visível. E então o impossível aconteceu. A figura de Juliano hesitou e, num movimento rápido, puxou uma arma de um jeito que Ricardo nunca esperaria. Um tiro ecoou. O impacto foi devastador. Aline caiu e o grito que saiu da boca de Ricardo foi puro desespero. Ele correu até ela, buscando entender, e só viu o sangue espalhar pelo chão. Um borrão de dor. Não! Ele gritou, pois o mundo começou a girar. O garoto ao seu lado olhava para a mãe, os olhos cheios de terror. A voz de Kaique, antes tímida, agora explodia em uma raiva que Ricardo nunca tinha ouvido antes. Você é um monstro! O menino parecia pronto para se lançar contra Juliano. A dor transformando sua fraqueza em fúria. Era uma cena insana. Aline estava começando a perder a consciência e Ricardo se desesperou. Aline, fique comigo! Você vai ficar bem! Sua própria voz soava estrangulada, apavorada. Era um momento em que o tempo parecia ter parado. Mas tudo ao redor estava em movimento, frenético e caótico. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, Júlio se aproximou, um sorriso maligno no rosto. Agora você entende, não é? A verdade sobre sua vida, sobre Aline, está tudo ligado a Juliano. E a você, Ricardo. Você não escapará deles. Ricardo se sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Aquela revelação, a combinação dos passados,
Lie was be the key. E os rostos à sua volta se tornaram borrões. Ele precisava agir, precisava fazer algo. Mas o que mais ele poderia perder naquela noite? A sua vida estava em jogo. E mais importante, a do garoto que ele agora via como seu filho de verdade. Em meio ao caos, a consciência de que tempos sombrios estavam para vir atingiu Ricardo em cheio. O que mais estava escondido nessa história imunda de mentiras e traições? Ele se virou para ver os olhos doces de Kaique, relutantes entre a esperança e o desespero. E naquele instante, tudo o que Ricardo sabia desmoronava novamente. Ele precisava de uma solução e rápido, antes que fosse tarde demais. E com isso, a divisão entre o amor e o ódio, a proteção e a perda, se tornava mais turva e confusa. O que mais Juliano e Júlio tinham sob a manga, a verdade estava se aproximando a passos largos e estava decididamente longe de ser doce. A tempestade estava se intensificando e Ricardo sentiu que a luta estava apenas começando. O que Aline disse ficou pairando no ar, como um eco de um passado que se recusa a permanecer enterrado. Ricardo a encarava. A confusão em seu olhar se misturava com a incredulidade. Kaique ao seu lado. Parecia congelado, como se o tempo houvesse parado. A revelação de que Juliano era seu pai mudava tudo. Seu mundo estava virando do avesso. Mas como assim? Ricardo finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. Aline respirou fundo, como se estivesse pesando cada palavra. Juliano não é só um homem perigoso. Ele é, na verdade, a chave para entender por que eu precisei me esconder. E você, Ricardo, sempre foi tratado como uma vítima, mas tem um papel muito maior nesse drama. O coração de Ricardo disparou. O que isso significava para tudo o que ele sabia? E para Kaique? Eu não entendo. Se ele é meu pai, por que você nunca me contou? Ele estava prestes a gritar, mas as palavras ficaram presas. O caos estava se intensificando e Júlio, lá fora, continuava ameaçando. Mas antes que Aline pudesse responder, um vidro se estilhaçou na sala. A porta do quarto foi arrombada com um estrondo e os homens entraram com a fúria de um vendaval. Tudo ficou envolto em um grito ensurdecedor. Ninguém se mexe! Júlio gritou. A tensão estava a mil. Ricardo segurou Kaique com força, enquanto Aline se colocava na frente deles, a expressão determinada. Vocês não vão machucar meu filho e meu marido. As palavras cortaram o ar. Era a primeira vez que ela mencionava Ricardo como seu marido. Ele quase não conseguiu processar. Esse era um momento de vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. Mas tudo foi interrompido quando uma explosão de luz tomou conta do ambiente. Uma figura enorme e sombria apareceu na entrada. Era Juliano, e sua presença fez o ar congelar. Saia da frente, Aline. Você não sabe com quem está lidando. A ameaça era palpável e a raiva em seus olhos era facilmente visível. E então o impossível aconteceu. A figura de Juliano hesitou e, num movimento rápido, puxou uma arma de um jeito que Ricardo nunca esperaria. Um tiro ecoou. O impacto foi devastador. Aline caiu. E o grito que saiu da boca de Ricardo foi puro desespero. Ele correu até ela, buscando entender, e só viu o sangue espalhar pelo chão. Um borrão de dor. Não! Ele gritou, pois o mundo começou a girar. O garoto ao seu lado olhava para a mãe, os olhos cheios de terror. A voz de Kaique, antes tímida, agora explodia em uma raiva que Ricardo nunca tinha ouvido antes.
Você é um monstro! O menino parecia pronto para se lançar contra Juliano, a dor transformando sua fraqueza em fúria. Era uma cena insana. Aline estava começando a perder a consciência e Ricardo se desesperou. Aline, fique comigo. Você vai ficar bem. Sua própria voz soava estrangulada, apavorada. Era um momento em que o tempo parecia ter parado, mas tudo ao redor estava em movimento, frenético e caótico. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, Júlio se aproximou, um sorriso maligno no rosto. Agora você entende, não é? A verdade sobre sua vida, sobre Aline. Está tudo ligado a Juliano e a você, Ricardo. Você não escapará deles. Ricardo se sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Aquela revelação, a combinação dos passados, lay was be the key. E os rostos à sua volta se tornaram borrões. Ele precisava agir, precisava fazer algo. Mas o que mais ele poderia perder naquela noite? A sua vida estava em jogo, e mais importante, a do garoto que ele agora via como seu filho de verdade. Em meio ao caos, a consciência de que tempos sombrios estavam para vir atingiu Ricardo em cheio. O que mais estava escondido nessa história imunda de mentiras e traições? Ele se virou para ver os olhos doces de Kaique, relutantes entre a esperança e o desespero. E naquele instante, tudo o que Ricardo sabia desmoronava novamente. Ele precisava de uma solução e rápido, antes que fosse tarde demais. E com isso, a divisão entre o amor e o ódio, a proteção e a perda, se tornava mais turva e confusa. O que mais Juliano e Júlio tinham sob a manga? A verdade estava se aproximando a passos largos e estava decididamente longe de ser doce. A tempestade estava se intensificando e Ricardo sentiu que a luta estava apenas começando. De repente, uma explosão irrompeu da cozinha, seguida de uma nuvem de fumaça. A atmosfera encheu-se de calor e o cheiro de pólvora. Ricardo sentiu um impulso de pânico atravessar seu corpo. Ele olhou para a porta e viu uma figura familiar no meio da fumaça. Era Maria, uma amiga de Aline, que havia sido dada como desaparecida há anos. O que ela estava fazendo ali? Ricardo! Maria gritou, seus olhos arregalados. Você não sabe tudo isso. Tudo começou com um acordo de família. Aline deixou claro, mas ninguém escutou. Como assim? Ricardo questionou, o coração batendo descompassado. Ele não podia compreender. As palavras de Maria cortaram o ar como facas, e o terror se instalou enquanto ela avançava, segurando um documento amarelado. A Aline não era só sua esposa, Ricardo. Ela estava protegendo Kaique de algo muito mais perigoso. Você e ele não são apenas ligados por sangue, mas por algo descompasso. Muito mais profundo. As palavras se chocaram com ele. O que mais poderia haver? Ricardo olhou para Kaique, que parecia quase perdido, enquanto a verdade ameaçava desmoronar tudo o que ele acreditava ser certo. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais, gritou Maria. E então, o chão sob os pés de Ricardo começou a tremer, como se tudo tivesse sido escrito por mãos invisíveis. O que mais os rodeava? Enquanto a fumaça enchia o ar, ele percebeu que a luta pela verdade não tinha fim. E com um nó na garganta, ele entendeu que havia muito mais em jogo do que apenas a proteção de Kaique. Havia uma mistura explosiva de passado, segredos e traição. E se ele não descobrisse a essência disso tudo a tempo,
poderia perder não apenas Kaique, mas também a essência de sua própria vida. O que mais Juliano e Júlio escondiam? A noite estava longe de acabar, e Ricardo sabia que as revelações que ainda estavam por vir seriam devastadoras. A fumaça girava, enchendo o ar com um cheiro pungente. Ricardo olhava para Maria, com o coração acelerado e a mente em tumulto. O que você quer dizer com que Aline estava protegendo Kaique? Perguntou, mas a resposta de Maria foi cortada por um estrondo ensurdecedor. A porta do quarto se abriu brutalmente e Júlio, acompanhado pelos homens, invadiu o espaço. Esse daí vai acabar com você, Ricardo. Júlio riu, o som ecoando como um trovão. O medo tomou conta do ambiente e Ricardo sentiu cada músculo do corpo se contrair. Ele se virou para Kaique, que estava paralisado, com os olhos arregalados, e tudo parecia se mover em câmera lenta. Ali, no meio da confusão, o olhar de Aline ainda brilhava. Mesmo caída, a força dela ainda emanava. "Não deixem que ele toque em vocês!" gritou. Sua voz, cortando através da adrenalina que bombardeava o ambiente. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um novo rugido ecoou. Outra figura surgiu da fumaça. Um homem robusto, com um olhar intenso. Parado, ninguém mais avança. Ele não era um desconhecido. Ricardo percebeu que era Samuel, o antigo melhor amigo de Aline, que acreditavam estar morto durante um trágico acidente de carro anos atrás. "Estou aqui para corrigir os erros do passado." Ele brandiu uma arma e o ambiente silenciou instantaneamente. "Samuel, você está vivo?" Ricardo mal podia acreditar. Foi como se a terra sob seus pés fosse arrancada. As memórias voltaram ferinas e vívidas. Samuel sempre foi o elo da conexão entre Aline e Ricardo antes de tudo desmoronar. O que ele estava fazendo ali? O que tinha acontecido? "É preciso saber a verdade, Ricardo", disse Samuel, os olhos ardendo com a intensidade de antigos segredos. "Juliano, ele é responsável por tudo isso. Ele não é o pai de Kaique apenas por sangue. Ele queria algo que Aline guardou. Um mapa. Um segredo que ela levou para o túmulo." Ricardo mal conseguiu processar as palavras. A aura de discordância tinha mudado para uma revelação obscura. A verdade que parecia se desenrolar era um thriller. Um conto de mistério que jogava todos eles em uma rede de trapaça. "E o que seria esse mapa, Samuel?" perguntou Ricardo, a voz falhando em expressar o que sentia. Kaique saltitou para mais perto, com a mão tremendo sobre o peito. "Todos vocês têm uma ligação com a herança de uma fortuna. Mas isso não é só dinheiro. É um legado mais sombrio que a maioria jamais poderia imaginar." E Aline estava tentando proteger Kaique desse legado. A voz de Samuel tremia, mas havia uma convicção inexpugnável. Segredos que seu avô tentou destruir. Agora estão todos aqui dentro. Foi a gota d'água. As peças misteriosas se juntavam em um tabuleiro elevado de emoções cruas. Um grito surdo cortou o ar. "Para de mentir, Samuel! A verdade já machucou demais!" Júlio gritou, mas um olhar aflito cruzou o rosto de Ricardo. Nesse momento, uma luz forte surgiu, com um flash quase mágico. Era uma câmera. O som do obturador foi como o disparo de um tiro. A imprensa! Eles tinham gravado tudo do lado de fora, filmando a cena que ele havia temido. A verdade começava a sair em um turbilhão. E a vida deles, agora em jogo,
seria exposta para o mundo. As expressões de Júlio e dos homens mudaram. O que parecia seguro agora estava sob o olhar do público e a sede de poder e controle se transformou em pânico. Não, ninguém pode saber, ele gritou, mas era tarde demais. Ricardo se virou para Kaique, que puxou a mão dele. O que está acontecendo, pai? Foi um golpe que o fez perceber que tudo ao seu redor estava mudando. A verdade se assemelhava a um labirinto, e quanto mais se aprofundavam, mais pareciam se perder. Vamos ver quem realmente é Juliano, então, disse Samuel. E todos olharam para a figura escura na porta. O homem finalmente entendia que seus segredos estavam prestes a serem desvelados. E no coração da tempestade, a pergunta ecoava em sua mente: até onde a busca pela verdade os levaria? E quem poderiam confiar realmente neste jogo traiçoeiro? Ricardo sentiu um nó se formar na garganta. Não era mais apenas a vida do garoto em suas mãos. Era o legado de sua família inteira. E a cada momento que passava, os laços do passado ameaçavam romper de vez. A fumaça ainda pairava no ar e o caos se desenrolava em câmera lenta. Ricardo estava paralisado. A visão de Aline caindo sobre o chão manchado de sangue gravada em sua mente. O olhar de Kaique, perdido e assustado, o levou a uma decisão irrefreável. Não podia deixar que essa dor o dominasse. Precisava lutar. Não se mexam! Gritou Samuel, posicionando-se firme entre os homens e a família. A tensão era quase palpável. A presença de Juliano, profunda como uma sombra, parecia ameaçar tudo o que Ricardo amava. Se você quer a verdade, Juliano, aqui estamos nós, todos prontos. Os homens hesitaram, mas o olhar raivoso de Júlio desferiu um golpe baixo. Você não sabe com quem está lidando, Samuel. A ameaça estava latente, mas Ricardo não podia deixar o medo dominá-lo. Ele sabia que a vida de Aline dependia não só da coragem, mas da verdade. O silêncio cortou o ar enquanto Samuel tomava a coragem para falar. A você, Juliano! A herança que Aline protegeu não era só um legado. Era um segredo mortal que envolveria todos nós. E agora, tudo desmorona. Antes que pudesse continuar, um barulho estrondoso ecoou pelo espaço. E as autoridades invadiram a cena. A polícia chegou, posicionando-se ao redor da casa. E o olhar de Ricardo encontrou de um oficial, que imediatamente acenou para que recuassem. Ninguém saia! Temos ordens de prisão. Eles estão aqui. Kaique sussurrou e o pânico que antes reverberava em seus olhos se transformou em alívio. A presença da lei poderia mudar tudo. Chegou o momento de se render, Júlio, ordenou o oficial, seu tom determinado. A expressão de Júlio se contorceu de raiva e rendição. Ele olhou para Juliano, que começou a se afastar lentamente, recebendo o inevitável. A defesa deles estava prestes a ruir. Vocês não podem me prender! Eu sou o verdadeiro herdeiro disso tudo! Gritou Juliano, desesperado, e o ambiente ficou em um congelamento surreal. O que ele estava dizendo realmente tinha peso? A verdade que Ricardo estava tentando desenterrar agora se tornava ainda mais confusa. Mas nada disso importava. Aline, ainda desmaiada, era a prioridade. Precisamos de ajuda médica! Ricardo gritou ao oficial mais próximo, e logo um grupo de paramédicos começou a se aproximar, tomando conta da situação. O alívio tingia a angústia, ao mesmo tempo que a tensão se infiltrava no ar, ainda pesado. As palavras de Aline agora reverberavam em sua mente. Ricardo,
Sempre haverá um preço a pagar pela verdade. As revelações se juntavam em uma rede complicada de relacionamentos, segredos e escolhas. Enquanto os paramédicos cuidavam de Aline, Samuel se aproximou de Ricardo, colocando a mão em seu ombro. Você lutou pela verdade e pela família. É isso que importa. Ricardo olhou para Kaique, que estava ali, a luz da esperança começando a brilhar em seus olhos. Mesmo com a confusão de tudo o que havia acontecido, os homens foram levados algemados. Gritos de protesto, ecoando enquanto a multidão começava a se aglomerar do lado de fora. E no meio de tudo isso, um fio de determine. Eles tinham sobrevivido. Agora poderiam até reconstruir o que foi quebrado. Aline estava acordando, seus olhos se abrindo lentamente. E a expressão de alívio no rosto de Ricardo causou lágrimas de felicidade em seu peito. Você está aqui. Está segura, ele disse. Sua voz um sussurro entre lágrimas. Ricardo, Kaique, eu voltei. Aline respondeu, e o nó no peito de Ricardo começou a se desfazer. Neste turbilhão de dor e revelações, a verdade finalmente começava a se revelar. Mas o que o futuro traria? Havia ainda muito a superar, muitas perguntas sem respostas pairando no ar. A vida não seria mais a mesma, mas agora havia uma chance. Uma nova chance. E enquanto os paramédicos levavam Aline para a ambulância, uma nova determinação se acendeu no coração de Ricardo. Eles enfrentariam isso juntos. Tudo o que tinham era verdade, e juntos conseguiriam enfrentar o que quer que viesse. Agora, pessoal, precisa de um momento crucial. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as incríveis histórias que estão por vir. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e apoiar este trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou do desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Você é parte fundamental dessa comunidade. E cada ação sua faz toda a diferença. Vamos juntos em busca do próximo capítulo!